Já pensou ser o técnico mais bem pago do mundo? Essa é a proposta. Essa é a proposta, mas quando eu vi a notícia, e é natural que isso aconteça, já acontece com jogadores que se destacam no futebol brasileiro, a proposta do futebol europeu, nesse caso da Ásia. Não sei se o Abel, até porque não é um problema financeiro, se a tomada de decisão dele em sair do Palmeiras para o mercado árabe, né, o mercado asiático, é só por causa do dinheiro. Eu acho que ele tem uma veia de competição muito aflorada nele, que eu não sei se essa tomada de decisão vai ser só pela questão financeira. Eu acho que ele pensa ainda em dirigir um time de expressão no futebol europeu. Que coisa, hein? Mas deve mexer com a cabeça do cara. Impossível, né? Pelo valor muito elevado da proposta. E isso só mostra o reconhecimento que o Abel tem pelos títulos, pelo trabalho, pela maneira como ele conduz o Palmeiras. Muitas vezes é criticado aqui no Brasil, mas parece que no exterior, cada vez mais, ele ganha moral, credibilidade e espaço. Mas sinto que a saída do Abel está mais próxima. Iminente daqui a pouquinho, Tá mais né? próxima. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? É a informação. Abel Ferreira deve se despedir do Verdão depois do título brasileiro, podendo até levar jogadores. Sylvester Stallone tem bomba sobre o Abel. Se você falar que o Abel vai pro Catar, pra Arábia, de verdade, Silvê, eu vou ficar chateada com você, porque não é momento para criar clima no Palmeiras. Eu confesso que estou um pouco abalado e eu vou dar uma notícia que pode se confirmar nos próximos dias, que é uma preocupação que vem assolando aí a família palmeirense, com essa possibilidade do Abel deixar o clube ao término desta temporada. Vocês vão se lembrar que outro dia vazou uma história de que o Al Sadd do Catar tem uma proposta para o Abel trilhardária, para ele ser o técnico mais bem remunerado no futebol mundial, ultrapassando inclusive o que recebe mais hoje em dia, que é o Simeone, lá no Atlético de Madrid. Num primeiro momento, de acordo com as minhas apurações, eu tive a sensação que o Abel não iria por conta do dinheiro não, que ele ficaria. Eu estou olhando aqui porque as notícias estão chegando para mim, Michele. E eu estava com essa sensação num misto de sensibilidade minha, pensando com a cabeça do Abel, e informação. Mas agora eu cavoquei lá em Portugal, com uma fonte minha muito ligada ao staff do Abel Ferreira, na região de Braga, Penafiel. E essa fonte está me dando quase que certeza, na verdade ela está me dando certeza. Eu é que não vou dar certeza para vocês, vou ficar nos 90%, 95% de que o Abel vai embora depois do Campeonato Brasileiro para esse time do Catar, para ganhar o maior salário de treinador de futebol do planeta Terra, do planeta Bola. É a informação que eu não consegui ainda confirmar junto ao Palmeiras, que dificilmente vai endossar o que eu estou dizendo aqui. Estou tentando falar também com a assessoria de imprensa do Abel Ferreira, ainda sem sucesso, mas a informação de uma fonte minha muito, muito, muito próxima ao pessoal que cuida da carreira do Abel em Portugal, do empresário dele, diz que o português vai sair de férias depois do Campeonato Brasileiro e estaria mesmo rumando para o Catar com a família, de mala e cuia. E daqui a pouco eu volto, Michele, ficando à sua disposição para mais esclarecimentos, se eu conseguir dar essas informações para você. Eu volto para contar quais serão os próximos passos do Palmeiras, de Abel Ferreira, nessa trajetória incrível e histórica no comando do Palmeiras, para ele se tornar agora bicampeão brasileiro. Já é bi da Libertadores, uma vez do Brasileiro, pode ser bi já no domingo. Vamos fazer a conta, os cenários para o Palmeiras, de repente, já celebrar no domingo à noite. Ele que também é bicampeão paulista, uma vez campeão da Copa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e da Supercopa. O Abel, conforme alguns colegas já deram a informação, conforme a história deu uma certa comovida, o Abel acabou de postar nas redes sociais dele uma foto lá do mosaico bonito que fizeram ontem no Allianz Parque, com Todos Somos Um, e a foto do Abel dizendo todos somos um para sempre. Eu não sei se em tom de despedida ou talvez contrariando algumas informações, tipo essa minha, mas a informação da minha fonte, que é muito próxima, assim, ó, com o empresário do Abel. O Abel deve ir embora para o Catar, Michele, no final do ano.
Al Saad animado com possibilidade de título brasileiro do Palmeiras. E aí eu explico por que o Al Saad do Catar está animado com a possibilidade do Palmeiras ser campeão brasileiro. Tudo porque o Abel Ferreira tem ali, o Al Saad tem o Abel Ferreira como o número 1 na lista para ser treinador na próxima temporada. Já houve, né, um desejo na última janela e o Abel recusou qualquer tipo de investida do time do Catar. Eles estão sem treinador e naturalmente o Abel passaria a ser um dos candidatos, né, porque ele, né, desperta muito interesse lá, enfim, dos príncipes catares lá, os sheiks lá adoram o Abel Ferreira. Não é a primeira vez que eles têm o desejo de contar com o Abel. E eles sabem que o Abel é um cara muito valorizado no Palmeiras. O Palmeiras tem estrutura, o Palmeiras não é um clube que tem grana, o Palmeiras é um clube que tem torcida gigantesca, o Palmeiras é um clube que disputa títulos e títulos importantes. Então a missão do Al Saad de tirar o Abel Ferreira do Palmeiras é muito difícil. Não é chegar e falar assim, vamos embora aqui. A multa teve uma mudança em relação ao contrato que foi assinado de renovação do Abel, né? Então, assim, dá pra gente dizer tranquilamente que a empolgação do Al Saad, foi uma apuração que eu tive, que o fato do Palmeiras poder ser campeão brasileiro seria assim, uma coisa assim dos caras, tem uma proposta muito boa aqui, vem pra cá, você já encerrou seu ciclo aí, ganhou 2 brasileiros, ganhou 2 Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil, ganhou o Campeonatos Paulistas, ganhou Supercopa, Recopa Sul-Americana, ganhou todos os títulos ali que você poderia disputar ali na América do Sul e no futebol brasileiro, né? E diferente de você ser campeão da Libertadores e ser campeão brasileiro, sendo campeão brasileiro você não tem ali a disputa do Mundial de Clubes, né? Você tem a disputa da Supercopa, que já faz parte de um título da temporada seguinte, né? Então, assim, é diferente, por exemplo, se fosse campeão da Libertadores, o cara tem a disputa do Mundial de Clubes, é difícil tirar depois de um título. Então o Al Saad se empolga com a possibilidade de ser campeão, porque pode ser o fim de um ciclo. Ganhou tudo no Palmeiras, ganhou 2 brasileiros, uma Copa do Brasil, 2 Libertadores. Tá na hora de respirar ares novos, vem pra cá, a proposta é boa, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Então há uma empolgação do Al Saad com essa questão do título, e o Abel Ferreira deixa muito claro nos bastidores do Palmeiras que é uma situação em que ele vai resolver depois do Brasileiro. E diferente do que foi em outras ocasiões, onde o Abel chegou e falou assim, muito firme, não vou, pode vir o que for, proposta, tal, não sei o que, não vou ficar aqui, estou focado no Palmeiras e tudo mais. O que se tem é um Abel focado em querer ganhar o título, totalmente focado. Dificilmente ele vai falar sobre o tema, mesmo perguntado em coletiva. É uma situação que causa um receio interno no Palmeiras, e no Al Saad cresce essa expectativa, cresce essa, vamos dizer assim, essa vontade ou esse ânimo de que o Abel Ferreira estará no ano que vem no comando do time. Então, diante dessas informações, cresce essa expectativa de que de fato o Abel possa deixar o Palmeiras. Tá cravado, tá assinado, tá acertado? A informação que eu tenho é que não há uma assinatura, não tem tinta no papel. Acordo verbal, acordo não sei o que, é uma situação assim, estou focado aqui para ganhar. Resolver? Vamos resolver depois. É lógico que se o Al Saad pudesse já encaminhar a contratação, já encaminharia, falasse, assim, depois do Brasileiro você vem. Mas não há essa resposta assertiva em relação a isso. Então, é uma situação em que você
trata isso com muito cuidado. A gente que trabalha com a informação, eu pelo menos com as pessoas que eu tenho conversado, eu tenho tratado isso com muita tranquilidade e com muita, vamos dizer assim, responsabilidade, né? Porque não é uma decisão fácil, não é uma notícia assim que você fala, beleza, vamos dar aqui, qualquer coisa, né? Sabe? Não é qualquer coisa, né? Não é notícia é uma coisa muito séria, ainda mais tratando de um treinador desse tamanho, de uma proposta gigante, de um clube como o Palmeiras e tudo mais. Então há esse cuidado aqui por parte deste canal. Então o que a gente tem de informação hoje é isso que a gente está passando aqui para vocês. De uma situação em que se encaminha, uma situação que pode caminhar para um lado, tem esses indícios e tem essa empolgação vinda do lado do Saad. Tanto que uma pessoa importante lá no Catar, né, do Al Saad, eu até vi a manchete, chefão do Al Saad, uma coisa assim, dando a entrevista, né, falando em on que há um interesse, há o desejo de fechar com Abel Ferreira. Então é nesse patamar que está a coisa no momento, segundo a apuração deste canal e, claro, respeitando todas as apurações de todos os colegas que trabalham sempre. Beleza? Há poucos dias surgiu a informação de que o Al Saad estaria disposto a fazer uma proposta para tirar Abel Ferreira do Palmeiras e, mais do que isso, entregar a ele o maior salário do mundo para um técnico de futebol, que hoje é de Diego Simeone, o argentino que comandou o Atlético de Madrid. Cerca de, pausa, respira, 15 milhões de reais por mês. Na conversão para o real, 15 milhões de reais. São quase 200 milhões de reais por temporada na conversão que o Simeone recebe. Esse valor seria superior no Al Saad do Catar. É uma Babilônia de dinheiro. É um clube que já levou o Giovani, da base do Palmeiras, recentemente, e que, curiosamente, tem o mesmo empresário que o Abel. E o Al Saad também demitiu um português agora, o Bruno Pinheiro, e estaria buscando outro. Essa informação ela foi veiculada pelo jornal catalão Sport, que acompanha inclusive o dia a dia do Barcelona, e muita gente estranhou. Mas, nos últimos dias, a gente que trabalha, né, com jornalismo, com a informação, ficou tentando confirmar se essa notícia era verdadeira, porque, obviamente, o Abel Ferreira, em nota, inclusive, né, a equipe do Abel, o staff do Abel respondeu que isso é muito comum, que ele já foi cogitado em clubes da Arábia Saudita, o Al Ittihad, por exemplo, já foi especulado no Benfica, no Mônaco, enfim, em outras equipes também, e que ele está focado nessa reta final de Brasileirão. E não é para menos, ele está quase sendo campeão brasileiro. Mas nos últimos dias, eu vi que alguns colegas, o Alexandre Silvestre da Gazeta, vou dar o crédito aqui, ele apurou com uma fonte ligada ao treinador em Portugal de que não só a proposta existe, como ele já estaria disposto a aceitar. E ele falou até, não vou cravar aqui, mas o cara está cravando aqui, né, a fonte dele. Eu vou botar 90%. 90% então que ele termina o Brasileirão, se muda com a família para o Catar. Outras informações vindas aí no Catar dão conta de que ele já aceitou também. O que eu consegui, por parte de algumas pessoas próximas também, dentro do Palmeiras ao Abel, é de que a proposta ela existe, ela está confirmada, e que o que eu ouvi foi, não tem como não aceitar. É claro que a gente não ouviu isso do Abel, e é claro que isso ainda não é oficial, porque o Abel pode muito bem, e ele é bem doido nesse aspecto, ganhar um Campeonato Brasileiro, se emocionar e pensar o seguinte, bom, eu tenho mais uma Libertadores, eu quero, sei lá, disputar mais um Mundial, eu vou ficar mais aqui mais um tempinho, depois vai vir outra proposta, eu quero ir para a Europa, não sei, não quero o Catar, sei lá, pode acontecer, tudo pode, gente, tudo pode. Agora, que a proposta existe e que ela é muito difícil de ser recusada pelos valores envolvidos, isso eu ouvi. Ouvi também que ele indo
ele pode levar alguns jogadores da confiança dele, jogadores que ele gosta muito de trabalhar. E aí é uma especulação por minha conta, né? Daqui a pouco ele indica Rafael Veiga, Rony, Gustavo Gomes. Não estou dizendo que ele vai desmanchar o Palmeiras, não é isso, gente. Mas é muito normal se isso acontecer, porque se os caras vão investir no Abel, o Abel provavelmente vai ter uma carta branca para... Tá, mas eu quero montar meu time aqui. O Abel é muito maluco, né, cara? Ele é competitivo, ele vai querer ganhar, ele não vai querer lá jogar com um bando de Zé Ninguém, assim. Ele vai querer disputar, competir. E aí a gente sabe que isso pode acontecer. É claro que, por exemplo, o Luiz Castro foi, né, pro Al Nassr lá recentemente, ele não desmanchou o Botafogo, não tirou o tiquinho do Botafogo. Não adiantou muita coisa. Mas, enfim, o cara tem essa sensibilidade. Mas é uma situação que, até porque os jogadores do Palmeiras, pelo que eu ouvi, assim, né, o eles ficaram do tipo assim, bom, se o Abel está indo por esse valor, pode ser que a gente possa ir por um valor parecido, né? E não que eles ganhem mal no Palmeiras, mas é um upgrade, né, gente? O jogador de futebol está sempre pensando ali em... Muitos não tem, né? No Palmeiras tem jogadores que já tiveram na Europa, como é o caso do Gustavo Gomes e tudo mais, ganham altíssimos salários, mas tem outros que não, né? Tem outros que não resolveram a vida ainda. O Endrick já resolveu, mas tem alguns que não. Então, essa proposta pode mexer muito com a cabeça de alguns atletas. Mas, assim, isso é um segundo passo. O primeiro é que o Abel Ferreira recebeu a proposta, está disposto a aceitar e deve ser campeão brasileiro nas próximas rodadas. Aí, se não for domingo, vai ser na quarta-feira da semana que vem. E aí deve se despedir. E que despedida, hein? Em altíssimo nível, com mais um título brasileiro. Será o 9º título dele em 3 anos no comando do Verdão. E aí? O que vocês acham? Vocês acham que ele vai? Vocês acham que ele aceita? Eu acho que vai ser difícil recusar, gente. Se a proposta é confirmada mesmo, nesse valor, ele é muito jovem, né? Ele é muito jovem, ele tem uma vida inteira pela frente, ele pode muito bem treinar 1 ano, 2 lá, depois ir para o mercado europeu, ele pode fazer um bom pezinho de meia lá, depois pode até voltar para o Palmeiras, sei lá. Mas eu acho que é muito difícil dizer não, ainda mais depois de tudo que ele já conquistou, já ganhou, já fez e vem demonstrando, né, uma certa, digamos assim, chateação, né, com a CBF, com arbitragens, com a forma como o futebol brasileiro é comandado. Então, acho que daqui a pouco essa mudança de ares pode vir realmente para o Abel, né? Vai ser uma pena para o futebol brasileiro, uma ótima para os rivais, né? Não que o Palmeiras não tenha condições de substituí-lo, né? Mas é muito difícil, né? É um cara acima da média, que mostrou seu valor aqui, ganhou muita coisa e que vai deixar um legado, né? Inegavelmente. Falei com uma pessoa muito forte no futebol do Catar, muito forte, uma pessoa que conhece dirigentes, uma pessoa que conhece jogadores, conhece todo mundo, tem acesso a todo mundo, tem acesso a jogadores, tem acesso a treinadores, a dirigentes. Conheci essa pessoa na Copa do Mundo do Catar, tá? E a informação que eu tenho, que eu vou detalhar aqui nesse vídeo, é a seguinte: de acordo com essa fonte, Abel Ferreira fechou com o Al Sadd da Arábia do Catar. Abel Ferreira fechou com o Al Sadd do Catar. E sobre o salário, que eu vou trazer aqui também, não é aquele salário que foi dito pela apuração que eu tenho. Falaram que seria o maior salário do mundo, maior que o do Simeone, do Guardiola. Não vai ser o maior salário do mundo. Porém, vai ser mais do que o dobro que o Abel Ferreira ganha no Palmeiras. O Abel, de acordo com essa minha fonte, vai receber 10 milhões de euros por ano. 10 milhões de euros por ano. 10 milhões de euros por ano vai dar o equivalente a 5 milhões de reais por mês. É uma proposta irrecusável, é o dobro do que o Abel ganha no Palmeiras e, de acordo com essa minha fonte também do Catar, é até por isso que o Abel vem falando nas coletivas de imprensa que está cansando, vem criticando muito o calendário brasileiro. O Abel Ferreira já deixou claro algumas vezes que ele não está satisfeito com muitas coisas no Brasil, inclusive com o calendário e com a imprensa. O Abel tem muita troca de farpa com a imprensa. Agora mesmo, o Mauro César Pereira, que trabalha com a gente na Jovem Pan, ganhou um processo, né, do Abel Ferreira, ganhou 10 mil reais, porque o Abel Ferreira tinha processado ele. E ele ganha 10 mil reais para pagar ali
os honorários dos seus advogados. E essa notícia, ela tá girando ali nos bastidores do futebol Qatari, tá? Inclusive, tem muitos brasileiros lá no futebol do Qatar. É uma conversa que gira muito ali nas resenhas, nos bastidores, e todos eles deixam claro que jogadores, inclusive, afirmam que o que eles receberam, né, de notícia é que o Abel Ferreira já se apresenta. Isso é outra informação exclusiva que a gente traz, de acordo com essa nossa fonte do Qatar. O Abel Ferreira, ele já se apresentaria no dia 5 de janeiro. Dia 5 de janeiro é quando o Al-Sadd volta das férias, e a informação que foi passada para o grupo é que a partir do dia 5 de janeiro, o Abel Ferreira já trabalha com os seus jogadores no Al-Sadd. Deixando claro, o Al-Sadd é do Qatar, tá? É um clube do Qatar, não é da Arábia Saudita, para quem acha, a Arábia já vai levar o Abel, tá levando todo mundo. Não. É um clube do Qatar. Hoje não tem um treinador ali fixo, tem um treinador interino, e o Al-Sadd está disposto a gastar pesado com o Abel Ferreira. Tempo de contrato, eu ainda não tenho a informação, eu não vou mentir. Mas claro que deve ser mais de um ano de contrato. Deve ser pelo menos 2 a 3 anos de contrato, já que o Abel Ferreira tem uma estabilidade muito grande no Palmeiras. O Abel é um cara que ele tem uma estabilidade no Palmeiras, está no Palmeiras há 3 anos, e vale a gente lembrar que a perda do Abel, ela se concretizando, se acontecer realmente o que essa fonte me passou, o Palmeiras vai perder o maior treinador da sua história com relação a títulos. É claro que isso já pode ser sabido ali nos bastidores. Provavelmente o Abel Ferreira não falou isso ainda dentro do Palmeiras. Provavelmente na direção, se está realmente fechada, a direção deve saber, mas os jogadores, não sei se o Abel já teve essa conversa com os jogadores, acho que sim, tá? Se tornando do Abel Ferreira, se tornando de um treinador que tem tanto contato ali com os seus jogadores, que é tão leal aos seus jogadores, eu até acredito que, estando mesmo acertado, o Abel Ferreira já conversou com o grupo. Já teria, inclusive, dito, fechei, mas a gente é favorito para o título brasileiro. Eu, ao contrário do que muitos pensam, eu acho que essa notícia não pode prejudicar o Palmeiras. Muito pelo contrário. Ela pode fortalecer ainda mais o grupo, porque a gente sabe, esse grupo abraça muito o Abel Ferreira, é um grupo muito leal ao Abel Ferreira, e com certeza, os caras, sendo certo mesmo, e eles sabendo que o Abel vai sair, os caras vão querer que o Abel se despeça aí do Palmeiras com um título, né? E se o Abel for campeão brasileiro pelo Palmeiras, ele deixa o Palmeiras com 2 títulos brasileiros, 2 títulos de Libertadores, uma Copa do Brasil, 2 campeonatos paulistas, Recopa Sul-Americana, Supercopa. O cara ganhou tudo pelo Palmeiras. Tudo. A única coisa que o Abel não teria vencido aí pelo Palmeiras, se ele sair mesmo, se for concretizada essa informação que eu tenho de um amigo forte lá no Qatar, tá? Se for concretizado, a informação que eu tenho é, tá, que o Abel Ferreira, ele só não vai ter sido campeão mundial. É o único título que ele não vai ter conquistado pelo Palmeiras. Então, para mim, é o maior treinador da história do Palmeiras. Sempre falo isso. Digo o maior, talvez não o melhor. Porque aí teve Vanderlei Luxemburgo, teve no seu auge, Vanderlei Luxemburgo fazendo aquela geração que jogava um futebol impressionante. Mas com relação a título, tá? A título, com relação a título, apenas nenhum treinador. Só o Abel Ferreira tem 2 Libertadores, 2 brasileiros e uma Copa do Brasil pelo Palmeiras. Então, muita gente diz aqui, será que isso vai acontecer mesmo? É a informação que eu tenho. Eu até botei entre aspas na capa, por isso, porque veio a informação de uma fonte muito forte no Qatar. E a informação é, pilhado, pode cravar que o Abel Ferreira fechou com o Al-Sadd. Aqui nos bastidores do futebol Qatari, nas resenhas, jogadores, dirigentes, todos já dão como certo Abel Ferreira a partir do dia 5 de janeiro assumindo o Al-Sadd do Qatar. Essa é a informação que eu tenho. A fonte é muito segura, inclusive essa fonte me passou
que o Al-Sadd teria feito uma proposta para o Abel. Eu fiquei tentando apurar mais, segurei a informação e acabei não dando essa informação em primeira mão, mas essa agora a gente traz em primeira mão. Abel Ferreira, fechado com o Al-Sadd do Catar, assume no dia 5 de janeiro, quando o grupo se reapresenta, e repetindo o salário do Abel Ferreira, galera. É surreal, mas não é o salário que tinham dito, que vai ser o maior salário do mundo de treinador. Não vai ser o maior salário do mundo de treinador. O Simeone, ele recebe 15 milhões e 600 mil reais por mês. E o Abel não vai ganhar nem perto disso. Então, pela informação que eu tenho, não é o maior salário do mundo, o do Abel Ferreira. Não está equiparado ao salário de Simeone, Guardiola, Klopp, que são os principais salários aí do futebol mundial. Mas a informação que eu tenho, 10 milhões de euros por ano, o equivalente hoje a 5 milhões de reais, um pouco mais de 5 milhões de reais por mês. Hoje no Palmeiras, o Abel Ferreira ganha um pouco mais de 2 milhões de reais por mês. Aqui eu obtive, tá? Vamos lá. De que não há nenhum tipo de acerto, de acordo verbal, absolutamente nada. O que existe é o empresário dele, o Hugo Cajuda. Hugo o quê? Hugo Cajuda, é o empresário do Abel. Ele recebeu o contato do Al-Sadd e, claro, com a sinalização do que eles têm a oferecer ao técnico Abel Ferreira, tá? Foi passado para o Abel superficialmente o que é, mas o superficialmente já é, olha, os caras vêm com uma proposta. Tem uma proposta. Poderosa, Vamos tá? falar beleza, claro. claro que sim. Há uma tá? proposta. Não tem o papel assim. Sim, mas há uma proposta. Se os caras procurarem o empresário dele, ó, nós queremos ele para ganhar, então tem uma proposta. Sim, exato. Então isso eu não estou desmentindo nada, tá? De que de fato houve uma sinalização dele de que, porra, é um negócio grande, pesado, um baita grana, tem. Por outro lado, tá? Existem outras questões aqui no Brasil que têm o mesmo peso e por isso que está uma balança equilibrada nesse momento de permanência para cumprir o contrato que ele tem com o Palmeiras até 2024. Informação que eu obtive ontem, tá? No dia 7, mais tardar dia 8, porque dia 7 pode ser o pós-dia de título, comemoração, viagem, Belo Horizonte, etc. O Abel vai ter uma reunião com o departamento de futebol do Palmeiras, tá? Com a presidente do Palmeiras, com o Anderson Barros, diretor de futebol, e todo mundo lá. A reunião vai ser para fazer uma avaliação de erros e acertos em 2023, uma reunião de cobrança também, de promessas que foram feitas e não cumpridas, e de desenho de planejamento 2024, que ele se comprometeu a esqueletar 2024, como já tem sido feito. Esqueletar. Não, ele treinou isso aí pra falar hoje, por causa do... A gente tá Não. Como a contratação do Aníbal Moreno, que foi participação direta dele. Foi um pedido direto dele. Ele, inclusive, ligou pro jogador, negociou com o atleta, vem pra cá, enfim, ele tem uma participação muito ativa, tá? Atuou como uma espécie de manager. Quem? De manager. Quem? O Abel Ferreira em relação ao Aníbal Moreno. O Abel é o manager de todas as contratações do Palmeiras. Nenhuma contratação do Palmeiras não é feita sem o crivo dele. A cartada que o Palmeiras tem, e não vem dizer que o Palmeiras não sabe de nada, que não sei o que, o Palmeiras sabe de tudo. Tudo que está acontecendo, e principalmente do que é a proposta, o interesse e tudo mais. Oferecer ao Abel uma valorização salarial. Nessa reunião vão oferecer. A intenção do Palmeiras de convencimento, a cartada. O aumento de bônus por premiações, tá? Uma possibilidade de extensão de vínculo para 2025, com uma cláusula de saída após o Mundial de Clubes 25, que vai ser no meio da temporada nos Estados Unidos, e que o Palmeiras já está garantido, como Flamengo, Fluminense, esse Mundial, Super Mundial da FIFA, tá? Então recebe uma proposta da Europa, porque agora ele tem multa para sair. Tudo bem, pro Al-Sadd, 3 milhões de euros, eles ganham por segundo, né? E, além de tudo, uma garantia na transparência de valores do budget, né, que o Palmeiras tem. Gostou? Foi bom? Budget. Que isso os principais técnicos, managers da Europa têm.
de olhar o orçamento e falar, com esse tanto podemos atacar o mercado com essas possibilidades. Então, diferente do que aconteceu em 2023, que, não, vamos contratar, mas veja bem, não dá, não sei o quê, não substitui, não. Dessa vez é uma planificação às claras daquilo que o Palmeiras tem. Então, essa é a cartada, além de alguns fatores. Primeiro, a adaptação da família dele. A esposa do Abel, que demorou praticamente 2 anos para vir ao Brasil, conseguiu uma boa adaptação aos filhos com escola e como eles são adolescentes, acho que faltam 2 anos para completar o ensino médio, então isso seria uma valia para não trocar de novo a escolaridade da garotada. Então, não que isso fosse um problema, mas já existe aqui uma adaptação. Ela tem gostado muito do Brasil, né? Além de tudo, a própria comissão do Abel não se sente nesse momento tão disponível. Vale a pena sair daqui agora? Não é melhor esperar para depois? A comissão do Abel são quantas pessoas? É o Abel, o Vitor Castanheira, o João Martins e o Thiago, que é o outro auxiliar deles, né? São 4 pessoas. Então, eles também gostam do Palmeiras e querem ficar aqui no Brasil, tá? Então, você tem esse peso contrastando com a proposta milionária, que não é só a proposta milionária. A história do Al-Sadd, como explicou bem o Bernardo, e o Sormani está explicando também nessa condicional generalizada, é que o Al-Sadd ele é cogerido, ele não é gerido, ele é cogerido pela Qatar Sports Investment. Porque o presidente do Al-Sadd, Mohammed bin Tamim, é o irmão do Tamim bin Hamad, que é o emir do Qatar, que é o dono do fundo Qatar e que é o dono do Paris Saint-Germain. Fundo este. Ou seja, se esse Emir quiser que o. Não, se o Emir quiser, ele compra o Palmeiras. Enfim, o cara, dinheiro não é problema. Eu tô dizendo que quem gere o projeto esportivo da Qatar, tanto é que é o diretor esportivo do Paris Saint-Germain, é o Luiz Campos, que é o cara que apadrinhou o Abel para ser treinador e foi diretor dele no Penafiel em 99. Então ele conhece o Abel desde molequinho, né? Desde quando ele jogava no pequeno Penafiel, onde ele era diretor. E ali o Abel começou a já estudar. O Abel já estuda educação física desde os 18, 19 anos. Então ele trabalhou a formação de técnico em paralelo com a carreira de jogador. Então, e o Luiz Campos é um cara que já elogiou o Abel em várias oportunidades e que ele vê ele como um potencial futuro técnico de um grande clube europeu e que gostaria de colocá-lo no mercado. Já tem alguma informação confiável de alguém assim que você já publicou alguma coisa com apuração, PVC? Ou tem outras pessoas que publicaram? Porque eu vi, por enquanto, muita especulação, não vi uma informação mais assertiva, nem de que sim, nem de que não, né? Até agora não tem nenhuma... Por enquanto está no ar. Ou estou errado aqui, estou desinformado? Assim, por enquanto está no ar, mas o Bruno Andrade e o Lavieri publicaram que o silêncio do Abel deixa o Palmeiras preocupado. E que o mas ainda não é só um indicativo, né? Estão tentando ler a cabeça dele aqui, exatamente o que a gente está fazendo aqui. Né? É o desenho do cenário, isso. O Zé Trajano costumava dizer que a gente, quando quer comparar os casos do futebol com a nossa vida, a gente muitas vezes vai cometer erros, mas às vezes eu acho que não. Cara, assim, nos últimos 8 anos eu mudei de emprego algumas vezes. E todas as vezes, cara, minha cabeça ficou um trevo. Vai para um lado, vem para o outro. Acho que sim, acho que não. Acho que é melhor não. Então, assim, ele vai... Isso está na cabeça dele. Apenas na cabeça dele. Agora, tem algumas coisas que a gente vai ouvindo. Ele não tenha decidido, é isso que você está falando, né, PVC? É que está um trevo na cabeça dele e ele não sabe ainda o que ele vai fazer. Está esperando, está concentrado aí no que vai acabar o campeonato, depois que ele vai pensar nisso, né? Exatamente. Então, tem algumas informações que são boas de ter. A multa é 16 milhões de reais. Mas o Al-Sadd, se fizer a proposta de fato, paga. Ele vai deixar de ganhar entre salário para receber no ano que vem e a multa a pagar, ele deixa de receber 55 milhões de reais, aproximadamente esse valor. Isso tem um peso, mas deixa de ter peso se o clube do Qatar paga. Quer dizer, ele deixa de ter custo. A terceira informação, a família dele está muito feliz morando em São Paulo. Muito feliz. As filhas estão instaladas num país que respeita, na medida do que a gente sabe, os direitos das mulheres. Ele tem 2 filhas. É diferente da situação de viver no Oriente Médio, com todo o respeito à cultura árabe que a gente precisa ter. É diferente a situação para as mulheres no Oriente Médio. Elas estão muito felizes aqui. Então, essa é a terceira informação.
ouvi e fui checar se a frase tinha vindo de quem trabalha com o Abel. É verdade que o Abel já disse que se ele ganhar, ele vai embora, e se ele perder, ele permanece? Não disse isso. Ninguém disse isso com todas as letras. Então, assim, tá na cabeça dele. Ele pode ir, acho que é melhor ir embora, não aguento mais essa vida de jogo terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Não, acho que é melhor eu ficar, minha família tá tão bem aqui. Ou, pô, sou tão querido aqui. Não, mas eu vou ganhar mais dinheiro lá. Isso vai passar daqui até quarta-feira. Ele vai tentar tirar isso da cabeça e pensar em ganhar o campeonato. E depois de ganhar o campeonato, a cabeça vai ficar um trevo, indo e vindo, até ele tomar a decisão final. Então, o que a gente pode fazer é o que o PVC está fazendo, analisar o que pode pesar para ele para um lado e para o outro. Eu acho que os fatores que podem pesar para ele sair são: ele está de saco cheio do Brasil, e do calendário e tal, já deu demonstrações disso, de exaustão e tal, não sei o quê. Esse seria um fator que poderia levá-lo para sair, e vai ser muito dinheiro. Certamente ele vai ganhar lá mais do que aqui. Isso aí, independente de pagando a multa e tal, e o salário do Palmeiras sendo muito bom, lá ele vai ganhar mais. Aqui ele já tem ele tem a vantagem de estar num ambiente onde ele é ídolo, consagrado, enfim, e que pode sofrer questionamentos, mas nunca vai ser, digamos assim, chutado, vai ter sempre respeito por ele, que é o do Palmeiras, e está numa liga mais competitiva, e ele é um cara competitivo, né? A Liga do Catar certamente não é competitiva, então eu acho que tem esses fatores. A questão da família que o PVC falou, eu até entendo, porém o Catar, e ele tem essa questão do árabe, mas o ocidental lá vive meio numa bolha, né? Como a gente percebeu na Copa do Mundo. Eu conversei com alguns ocidentais que moram por lá, é uma bolha ocidental dentro do país que é bem diferente do que o restante do país, digamos assim, né? O Daniel fez uma pergunta para o PVC aqui no chat, eu já sei a resposta, mas eu vou repassar porque o chat fez a pergunta. PVC, se fizesse uma proposta para você, lá Al Jazeera, para ganhar 100 vezes mais, para ir trabalhar lá na Arábia Saudita, você iria? Não iria. Eu não gostaria de morar na Arábia Saudita, porque eu já passei 21 dias lá e não fui muito feliz. Que não significa... Nunca diga nunca, ok. Segundo, eu não ia morar numa bolha ocidental. Ninguém ia me botar numa bolha ocidental, provavelmente. Então, ia ser muito mais difícil para mim a vida do que... Agora... Lembrando que no caso do Abel é um clube do Catar que está sendo falado, né? Só para... E dinheiro não, é importante. É diferente. O Catar é bem mais... É um país mais que tem ali uma flexibilidade um pouquinho maior do que a Arábia Saudita. É um cenário diferente. Tem aquela coisa, por exemplo, eu não sei exatamente se o Abel, se ele quiser comprar um vinho e tal, ele vai ter um lugar ali para comprar o gosta de um vinho. Exatamente, né? A gente viu isso, inclusive, na Copa, né? Nós fomos lá no mercado comprar cerveja para ter lá na casa Wall ali do QG. Exatamente. Então, é outro cenário. Tem lugar, tem pub, tem restaurante, o Catar... Eu não fui à Arábia Saudita, mas pelas informações que me passaram, é um pouco mais fechado. É uma coisa mais complicada. Então, são cenários diferentes. Não é a mesma coisa. E tem uma outra coisa. Cada motivação é uma motivação. As pessoas são diferentes. Então, assim, dinheiro é uma coisa bastante importante. Mas, no meu caso, para responder a pergunta que foi feita... Dinheiro não é a minha maior motivação. Não estou dizendo que não tem importância. Claro que tem importância. Mas não é o que me move. O Abel pode ser. Não parece ser. Pode ser ele pode estar com a paciência esgotada no Brasil, como o Rodrigo disse. Pode ser uma outra motivação. Se fosse Benfica, por exemplo, para ganhar 7 milhões de euros em vez de ganhar 3, talvez fosse melhor para ele morar em Lisboa, que é o país dele, né? Do lado de Lisboa até o norte de Portugal, onde ele nasceu, ele vai demorar 2 horas de carro.